Oi, cinéfilos! Meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Jogos Mortais X ou Jogos Mortais 10. Em busca de uma cura para um câncer incurável, John Kramer, conhecido como Jigsaw, acaba cruzando com novas vítimas para suas armadilhas. Jogos Mortais é uma franquia com 10 filmes, sim, 10 filmes, que teve seu início lá em 2004. A ideia original, explicada no primeiro filme da franquia, é de que as torturas realizadas pelo Jigsaw seriam para punir aquelas pessoas que cometeram crimes e que de alguma forma não foram punidas. Dessa maneira, os escolhidos para essas punições têm basicamente duas escolhas: ou elas podem jogar o jogo do Jigsaw, que basicamente depende ali da vontade delas de sobreviver e realmente viver, ou elas podem apenas se deixar e morrer de forma extremamente trágica e agoniante. Porém, isso é uma coisa que é muito comum dentro de franquias longas, é que a essência dos filmes foi se perdendo ao longo do tempo, e uma das coisas que se perdeu foi justamente essa questão da motivação do Jigsaw. Então chegou um ponto que as vítimas não faziam tanto sentido e não eram exatamente as pessoas que deveriam ser, assim, principalmente ali no meio dos filmes. Eu acho que eles se perdem bastante. Muitos dos filmes são extremamente forçados, ou mesmo não tem nem a essência de Jogos Mortais. Isso acontece porque tivemos diversos diretores e roteiristas ao longo do tempo. Dessa maneira, entregando por anos filmes extremamente insatisfatórios para aqueles que gostaram do primeiro filme. Antes de assistir o 10º filme, eu resolvi fazer uma maratona de todos os Jogos Mortais. Eu só tinha assistido um, que eu assisti ano passado, e eu gostei muito. Eu acho que o primeiro filme é um filme genuinamente muito bom, e eu acho que ele tá, assim, anos-luz em questão de qualidade de todos os outros filmes. E eu acho que o que me ganha muito dentro do primeiro filme é justamente a simplicidade dele. Ele é um filme de baixíssimo orçamento, mas que dá certo, passa a sua mensagem, você acaba se conectando com os personagens, já que você tem poucos personagens dentro do filme, e acho que ele funciona muito bem. Lógico, se você é uma pessoa um pouco mais sensível a diversas violências, talvez esse não seja o filme pra você, mas eu acho que o primeiro filme é um pouco mais leve que os outros demais, até porque as armadilhas do Jigsaw são um pouco mais tranquilas, talvez, digamos assim. Não sei se tranquila seria a palavra certa, mas elas são armadilhas mais críveis, talvez. Mas enfim, vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas enfim, agora quase 20 anos depois do lançamento do primeiro filme, a franquia finalmente volta às suas origens e traz um filme que realmente acaba trazendo um resultado satisfatório para aqueles que são fãs mesmo. O novo filme se passa entre o primeiro filme e o segundo, e dessa vez o John Kramer, ao invés de ficar ali por trás dos panos, ele meio que assume a personalidade de protagonista máximo. Apesar de não concordar, eu sinto que eles finalmente conseguem fazer uma coisa que eles estão tentando já desde o terceiro filme, que é fazer com que os espectadores sintam dó e de certa forma concordem e entendam assim o lado do Jigsaw e os métodos dele, algo que eles vêm tentando há muito tempo atrás, meio que só adicionando tragédias dentro da vida dele. Chega um ponto que não faz nem sentido a vida dele, de tanta coisa que eles acrescentam ali só pra fazer com que os espectadores consigam se conectar ainda mais com ele. Particularmente eu sou contra essa ideia, porque pra mim, desde o momento que o Jigsaw é apresentado dentro ali da franquia, ele é apresentado como um vilão, e você fazer essas tentativas de humanizar ele não só parecem forçadas, como pra mim também tira um pouco ali do negócio. Eu acho que, lógico, o Jigsaw ele tem um estilo meio vingador, meio vigilante, assim, ele tem toda uma metáfora sobre a vontade de viver humana que existe dentro de cada um, mas no final das contas ele é um maluco, e eu acho que você querer humanizar esse cara, não sei, me quebra um pouco, assim, assistindo o filme, e eu não concordo com isso. Eu acho que eles tinham que continuar com ele sendo um vilão, assim, eu acho que seria muito mais assustador até. Mas eu acho que finalmente dentro desse filme eles conseguem acertar em cheio, conseguem trazer uma coisa que faça sentido, assim, e que não fique tão forçada dentro da narrativa. E também eu acho que é a primeira vez dentro dos filmes dos Jogos Mortais que a gente vê alguém questionando os métodos do Jigsaw. Nesse caso, a Amanda, que retorna para esse filme também, e em vários momentos ela meio que questiona ele, e eu acho que é a primeira vez que a gente vê não só ele sendo questionado, mas também ela mesma não sendo uma seguidora cega do Jigsaw e meio que sentindo um pouco, assim, a dor das vítimas, sendo ela mesma uma vítima também, né? Outra coisa que aconteceu nos outros vários filmes dos Jogos Mortais, principalmente a partir do segundo filme, é que são apresentados diversos personagens dentro do filme, muitos deles extremamente burros e rasos, ou seja, a gente não consegue se conectar com eles, até por ter muitos personagens,
pouco tempo de filme e também por eles serem personagens que agem de forma totalmente irracional, sem pensar nem por um segundo sequer. A agonia das torturas sempre existiu e eu acho que de certa forma ela ajuda a gente a se conectar ali com aquelas vítimas, mas eu acho que ela não é o suficiente pra gente se conectar e se importar o suficiente com os personagens, porque o que acontece? Chega no final do filme, você já nem lembra mais quem eram as vítimas do Jigsaw. Eu meio que, sinceramente, só lembro das duas primeiras do primeiro filme, eu não lembro de nenhuma das outras, então eu acho que faltava um pouco disso da gente, talvez, não sei se criar conexão com a própria vítima, mas entender um pouco mais do lado deles, entender como é que eles foram para lá, por que eles fizeram as coisas que eles fizeram, enfim. E no novo filme, até pela primeira vez, se tratar de uma história extremamente pessoal pro John Kramer, eu acho que finalmente eles conseguem pegar na ferida e fazer com que a gente desenvolva um pouquinho, assim, de conexão com aquelas vítimas. Não tanto porque, como eu falei, eu acho que o foco desse filme é o John Kramer e realmente o espectador se conectar com ele e não com as vítimas em si, mas eu acho que eles conseguem criar em uma vítima em particular uma conexão até interessante, assim, com os espectadores. Os personagens dentro do filme também são muito mais inteligentes do que a maioria da franquia, dessas vítimas que são selecionadas, o que, claro, deixa a narrativa muito mais interessante, porque você vê pessoas tentando encontrar soluções reais para tentar escapar daquelas armadilhas. Mas sim, o filme ainda peca um pouco, eu acho que falta ele humanizar um pouquinho mais, assim, as vítimas, e nesse filme, principalmente, a gente tem uma grande vilã, né, já que o protagonista é o John Kramer, e essa grande vilã, ela é extremamente caricata e simplesmente não tem personalidade, traço de personalidade nenhum, a não ser maldosa e malvada e querer o mal pra todo mundo. Enfim, acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de atenção, assim, a esses outros personagens, fora o John Kramer e a Amanda. Então, acabou perdendo, assim, um pouco da qualidade por conta disso. Mas ainda assim, eu acho que o filme consegue se sustentar apesar dessas falhas, principalmente por ele ser um filme muito mais lento, ele leva a história com a maior calma do mundo, tanto que os primeiros 30, 40 minutos do filme parece que a gente tá seguindo um drama sobre a superação de câncer, enfim, não tem nada a ver com Jogos Mortais, parecia um filme completamente diferente. Depois, é claro, a gente chega na parte dos Jogos Mortais, mas eu acho que tudo dentro do filme é feito com uma calma e eu acho que é a primeira vez que eu sinto isso assistindo Jogos Mortais desde o primeiro filme. A gente tem um pedaço desenvolvido somente pro John Kramer em busca dessa cura pro câncer, depois tem ele indo atrás de cada uma das vítimas e isso é mostrado de uma maneira muito interessante, já que mostra cada uma delas sendo capturada, não só essas pessoas acordando ali no meio do nada. E também depois é mostrado os jogos mortais ali, por fim, né, as pessoas sendo torturadas. Eu acho que isso acaba respingando bastante também na direção, que apesar de soltar ali alguns momentos meio ridículos em alguns pontos do filme, ela é muito mais calma e não é nem um pouco frenética e caótica como era dos outros filmes, que era extremamente ridículo. O filme também conversa um pouco com outros gêneros, principalmente o thriller, nas cenas em que as vítimas são sequestradas. Tem uma sequência ali que eu achei muito interessante, que ele entra na casa de uma das vítimas. Enfim, é uma sequência muito legal e que eu não tinha visto nada parecido antes na franquia. A ambientação do filme também ajuda a gente a manter essa sensação de agonia com aqueles ambientes extremamente sujos e muito enferrujados que passam aquela sensação que se as vítimas não forem morrer pelas armadilhas do Jigsaw, elas com certeza vão morrer de alguma infecção. Isso pelo menos é uma coisa que passa muito pela minha cabeça, porque às vezes as pessoas, elas conseguem escapar das punições, mas elas, tipo, estavam em contato direto com um negócio de ferro que claramente tem alguma bactéria, né? Vão ter que tomar alguma vacina antitetânica, alguma coisa do gênero. Isso realmente me impressiona, porque em nenhum dos filmes você tem um ambiente limpo, e isso pra mim é assustador, porque uma coisa é o lugar onde as vítimas estão ser sujo, porque até aí tudo bem, é compreensível. Mas as armadilhas parecem antigas, apesar de que ele montou as armadilhas. E o lugar, a toca dele, assim, em todos os filmes, também é extremamente suja. Ou até mesmo quando não é ele, mas é outra pessoa com essa mesma toca de bugigangas, também é sujo. Por que tudo é sujo? E por falar nas tractanas do John Kramer, até por esse se tratar do 10º filme, essas tractanas são muito mais elaboradas do que do primeiro filme, que era basicamente os personagens acorrentados, né, os pés acorrentados a uma parede. Claro, as armadilhas dão aos prisioneiros chance de escapar, mas eu acho que o John Kramer se excedeu assim um pouquinho assim na hora de dificultar elas, porque muitas dessas armadilhas já são difíceis por si só, mas elas têm diversos passos dentro desse filme
para as vítimas conseguirem concluir num espaço muito curto de tempo. Então, pra mim, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Talvez seja porque eu gosto muito da simplicidade do primeiro filme, de que as regras estão claras. É isso, se você quer sair, você tem que dar um jeito de cortar seu pé, ou tem que dar um jeito de fazer alguma coisa, enfim, algum desafio, assim. É muito claro e é muito simples. Então, essa coisa de você aumentar a dificuldade me quebra um pouco, assim. Mas também pode ser pelo fato de que essas torturas me dão extremamente agonia. Nos primeiros filmes eu até consegui assistir com certa tranquilidade o que estava acontecendo, mas conforme as coisas foram evoluindo, eu assisto a todas as torturas dessa maneira aqui. Inclusive, quero fazer um relato sobre a sessão que eu assisti do filme, em que apenas eu estava cobrindo meus olhos, o resto da sessão inteira estava assistindo o filme numa tranquilidade, sem sacanagem nenhuma, as pessoas sem fazer uma mudança no rosto, de expressão, assistindo o filme assim, enquanto tá rolando a maior tortura na tela. Por fim, Jogos Mortais X é um filme que tem muita vontade de ser bom. Ele é o melhor filme da franquia? Na minha opinião, não é, mas eu acho que ele facilmente fica num top 3. Inclusive, se você tem vontade de assistir Jogos Mortais X, principalmente por ele ser o único filme da franquia que estreou sendo Fresh Tomato no Rotten Tomatoes, vou aqui falar pra vocês que eu sinto que, de importante mesmo, talvez seja você ver até o quarto filme, quinto filme no máximo, assim. Mas eu acho que se você assistir o primeiro e o segundo, você já consegue entender muita coisa dentro do filme. Eu acho que o filme se força em alguns momentos por dois motivos. O primeiro deles é fazer com que a gente se conecte com o John Kramer. Então a gente tem momentos extremamente clichês e que parecem realmente uma piada dentro do filme. E outros momentos que querem trazer aquela parte mais cômica, né? Que Jogos Mortais, querendo ou não, é um filme de terror, mas que tem ali um pouco de comédia, seja pelos personagens que são extremamente irracionais, ou por algum outro motivo. Então às vezes nesse filme também tem isso. Mas sabe aquelas cenas que quando você pensa assim, meu Deus, como que eu vou contar isso pra outra pessoa? Porque parece que é uma coisa que não tem... Eles não fariam isso no filme, mas sim, eles fariam. Mas no geral eu acho que o filme consegue trazer a mesma essência do primeiro filme, acho que ele responde algumas perguntas que ficaram em abertos, ou algumas coisas mesmo que nós, como os espectadores, nos questionamos, tipo, mas e se ele fizesse isso, e se ele fizesse aquilo? Eu acho que é muito bem respondido dentro do filme e eu acho que ele entrega uma conclusão satisfatória. Mas assim, né, no final do dia ele não é uma maravilha dos filmes de terror, ele não é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida, ele tá muito longe disso. Acho que o primeiro talvez chegue ali perto, talvez do top bons filmes de terror assim que eu já assisti, mas realmente eu acho que depois de assistir o sétimo, oitavo e nono filme da franquia, esse vem realmente com uma sensação de alívio. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Jogos Mortais, se você já assistiu o novo filme, o que você achou e qual que é o seu filme de terror favorito, agora que já estamos no mês de outubro. Então foi isso e até o próximo vídeo.